uma esperança para quem sofre com a epilepsia crônica, aqueles casos em que remédio nenhum mais dá jeito. A alternativa é a terapia VNS. O Folha TV foi conhecer o primeiro paciente operado aqui em Londrina. Com diagnóstico de epilepsia de difícil controle, Paulo César começou a sentir os primeiros sinais da doença há 19 anos. Convulsões que surgiram de repente. Eu não descobri. Quando eu vi, eu já estava tendo a convulsão. Da onde que veio? De nenhum lugar. Foi do ano de 95 para cá que eu passei a ter essa convulsão, que ela mostrou para mim que ela existe dentro de mim, que ela veio tendo em espaços grandes no começo e veio ficando mais curtos no final. Foram 30 anos de trabalho como bancário, 26 como gerente. Há 3 anos ele está afastado. É que com o passar do tempo, as crises convulsivas foram se tornando mais frequentes. A causa, até hoje, desconhecida. Não sinto nada. Nada. Quando eu vejo, eu já estou no hospital. Não sei onde eu tive problema, quem me levou, se me levou, enfim. Quando eu volto a si, que eu consigo ter noção dos meus atos, eu já estou no hospital. Até que os intervalos foram diminuindo. As crises passaram a acontecer de 20 em 20 dias. Com a gravidade, ele ficava outros 10 dias internado, muitas vezes na UTI. Enfrentou desde então 3 pneumonias. Aos 44 anos, perdeu qualquer resquício de qualidade de vida. Olha, qualidade de vida, eu não sei como é que escreve qualidade de vida. Eu perdi tudo. Tudo que eu construí ao longo aí desses, vamos tirar os 3 anos que eu estou parado, 44 anos de vida, 41, quer dizer, tudo que eu construí, tudo, material, psicológico, o que for, o que você imaginar, perdi tudo. Hoje eu não dirijo, hoje eu não posso fazer uma viagem. Se você falar, Paulo, vamos viajar? Eu não posso. Por quê? Porque eu não sei se eu vou passar mal no meio da estrada ou lá onde a gente estiver indo. Quer dizer, eu não posso fazer isso. Eu não posso praticar um esporte. Por quê? Porque eu posso ter problema, como eu já tive. Esportes simples, né? Paulo César lamenta que, além da vida dele, a rotina de toda a família foi transformada pela doença. Você saber que a tua esposa teve que fazer isso daí, quer queira, quer não, existe um desgaste no nosso relacionamento. Por quê? Porque, poxa, isso, doença, isso na família de ninguém é bom. E eu tendo filho que já sabe dos meus sintomas, isso para mim é péssimo. Porque ao invés deles estarem brincando, fazendo outras coisas, eles estão do lado do pai. Pai, como é que você tá? Ô mãe, o pai não tá legal. Quer dizer, isso para mim, psicologicamente, é péssimo. Paulo César usa 6 medicamentos diferentes, cerca de 20 comprimidos por dia, tendo que trocar de remédios de tempos em tempos, porque eles perdem a eficácia. As opções iam reduzindo cada vez mais e sem conseguir impedir as convulsões, até que ele recebeu a indicação da chamada terapia VNS, uma estimulação do nervo vago. No Paraná, a cirurgia era realizada apenas em Curitiba. O Paulo César foi o primeiro paciente a ser operado aqui em Londrina. Isso foi há cerca de 1 mês. Desde então, a voz fica um pouco rouca a cada estímulo elétrico. Por outro lado, a esperança. Nesse período, ele não teve nenhuma convulsão. Qual que é a tua expectativa? Eterna. Eterna é não ter mais este problema. Quer dizer, eu não tenho nada, quer dizer, está ocorrendo essa situação em mim. Poder voltar a ser útil para a sociedade, útil para minha família,
ser uma pessoa que passa segurança para minha família, a ponto de vamos viajar, ficar 90 dias viajando pelo mundo? Vamos, sem problema. Então, esse é o Paulo que tem de objetivo. A terapia VNS foi registrada na Europa em 1994. Em 1997, foi aprovada nos Estados Unidos e em 2000 no Brasil. O aparelho consiste numa espécie de gerador que, por meio desse cabo especial, envia impulsos elétricos, reduzindo a intensidade das crises ou até impedindo que elas aconteçam. O VNS é um sistema eletrônico onde existe uma bateria que gera um pulso elétrico. Isso é um mini computador, na verdade. Essa bateria é ligada a um fio, e o que a gente chama de eletrodo, que é conectado a um nervo chamado nervo vago. É um dos grandes nervos do nosso organismo, que passa na região do pescoço, exatamente nessa região aqui. E ele gerando esses pulsos sobem, chegam a uma determinada região do cérebro que vão ajudar a inibir as crises convulsivas. A cirurgia é relativamente simples, considerada de pequeno porte, dura cerca de 1h30, mas não é indicada para todos os casos de epilepsia. O VNS é indicado para os pacientes que têm epilepsia já documentada, já avaliada pelo neurologista, mas que não responde mais ao tratamento com os remédios. O não responder são pacientes que, tomando todos os remédios nas doses máximas, feitas várias tentativas, ainda continuam fazendo crises convulsivas de uma maneira assim que leva a qualidade de vida dele muito para baixo. Então esse é o paciente, basicamente esse é o paciente indicado. Os pacientes passam por uma avaliação criteriosa antes da cirurgia, no mínimo 6 meses de análise. O médico ressalta que a terapia não substitui a medicação. Na verdade, a soma dos tratamentos é que produz uma melhora que pode chegar a 100% em alguns casos, mas não é a cura. Não é a cura. A cura da epilepsia seria você ir ao cérebro, localizar a região doente e retirá-la. Isso não é possível muitas vezes, porque isso pode levar a sequelas graves. A perda da fala, a perda dos movimentos, perda da memória, a perda de uma série de funções. O cérebro é um órgão muito complexo. A cirurgia ainda é uma opção terapêutica para muitos casos. Naqueles em que a cirurgia não é possível e você usa o VNS, você busca uma melhora da qualidade de vida, de controle de crises. O procedimento e o aparelho são custeados pelos planos de saúde. Pelo SUS, só mesmo recorrendo à Justiça. A bateria tem duração aproximada de 5 anos e depois pode ser trocada facilmente. A programação muda de paciente para paciente, mas todos têm o mesmo relato: a melhora na qualidade de vida. Se você possa imaginar, nós temos pacientes que fazem 20 crises por dia, que é incompatível com qualquer qualidade de vida. Você não pode sair de casa, você não pode ir ao shopping, você não pode fazer nada. Se você reduzir isso a um nível de 1 ou 2 crises por dia, e previsíveis, né? A vida já melhora bastante. Então, é isso que a maioria das famílias deseja, né? Nós temos uma família que a mãe expressou para nós assim, de uma maneira muito clara: doutor, eu quero dormir à noite. Né? Então, às vezes são desejos que a gente, para nós que somos ditos normais, não percebemos, mas para famílias como essas, dormir à noite é uma coisa simples, né? Mas é um desejo deles. E com o VNS é uma possibilidade que se abre, sendo que é uma cirurgia de pequeno porte. A gente nunca chama de simples, né? Porque neurocirurgia não é necessariamente simples, mas assim, dentro do universo da neurocirurgia, ela é considerada uma cirurgia de pequeno porte, com 1h30 de duração, com uma cicatriz pequena, e o paciente rapidamente já volta para casa no dia seguinte e a vida continua.